Você Adorei falou essa também linha, no tudo que bater em funciona. criança. No chinelo que voou. E aí? Já que não funcionou no curso, como é que era o bater em criança? Não, então, sabe por quê? Eu nunca Porque- bati não, tá, gente? Eu só apanhei mesmo. Então, Bater, ele nunca, só pra graças a saber, Deus, tá? nunca Eu só bateu. apanhei o mesmo. Ítalo, meu marido, ele apanhou muito. Ele apanhou. Eu apanhei muito, não. Meu pai nunca me bateu. Quem me batia, às vezes, quando era minha pra mãe. falar a verdade, Pegava um eu não cinto e o chinelo. Você também não Tem sabe o uma que dicotomia aí. É. Porque pensa Você vai bem. conversar com a sua sogra, ela diz, dava uns beliscões de vez em por quê? quando. Não, eles lembram, ele e minha cunhada, de que eles apanhavam. No entanto, a minha sogra diz que eles eram muito bonzinhos. Daí eu Aí penso, você, ué, como assim? ou ela esqueceu, Não, ela esqueceu. quem apanha só que lembra. É isso aí, é isso aí. Pode ser. Pode É isso aí. Pode- Mas porque aí- ela é uma portuguesa Exato. tradicional, ela podia... Exatamente. Mas ela diz que ela batia neles. E ela fala, eu fazia tudo errado, tadinho. Por isso. Ela apanhou quando... Por isso que eu falei, educa por memória. Ela apanhou quando ela era pequena, é portuguesa, Mas vem imagina, cá, no meio da varinha de marmelo aldeia. não faz mal, não. Sai Que fora. isso, Ô, Bertal? Bertaldo, deixa eu falar uma Ai, coisa. meu Fala um Deus. negócio aí, Daí, fala aí. eu posso Mentira, falar. ele nunca bateu em ninguém lá em casa. Não, mas deixa eu Não, mas a explicar. varinha de marmelo também não ficou. Mas minha mãe apanhou de varinha de marmelo, sabia? É claro, educou na por idade memória. dela, Olha só, imagina. você É isso aí. nunca Educou por apanhou, memória. mas eu tomei umas cintadas quando era pequena. Não, eu já tomei Educação por cinto memória. também. Umas Como que não? cintadas, assim, umas correadas. Educação Eu por tomava cinto, sim. Você não Então, apanhou, não? o Ítalo apanhou. Não, a minha mãe não me bateu. Eu Então, apanhei, eu também voltando à história do educar por memória, nós, quando a gente casou, o Ítalo, por memória, ele apanhou. Eu, por memória, não apanhei. A minha mãe, no máximo, me dava um beliscão, assim, minha filha, tipo... Sabe assim, quando Sei, você sei, quer aquela fazer coisa, alguma coisa, você fala, minha filha, a gente vai conversar quando chegar em casa. Sabe assim? Sei. Sei. Isso. O meu pai nunca me bateu. Bastava ele falar, Sâmia, e aí eu... Quieta, entendeu? Apenas. Meu pai nunca me bateu. Agora, a minha mãe, de vez em quando, tava assim, mas não me batia, entendeu? Não, Não era só era... um Não, Chega ninguém lá. espancava ninguém, mas a gente apanhava eu com acho- cinto e com chinelo de vez em Não, quando. minha mãe não me fazia isso. Não? Não. Ela fica. A única coisa. O chinelo que tinha lá em casa é que a minha irmã não comia muito bem. Ela deixava o chinelo aqui do lado até que ela Então, comesse. Eu só Mas falei que ela ia nunca comer. usou chinelada. Mas eu falei entendeu? só que eu ia comer, você tá reclamando. Se eu Gente, eu botasse não tô um chinelo. reclamando. É que isso é um absurdo. É isso que eu falei. A minha mãe fez coisas muito boas, mas ela fez coisas malucas. Ela deixava a minha irmã o dia inteiro. Ela só deixava o chinelo lá do lado e a minha irmã passava o dia inteiro pra comer. Ou seja, o que isso tinha de educativo? Não tinha. O melhor foi o Bertaldo, que foi na hora. O método do tio Entendeu? Bertaldo foi melhor. É isso que eu digo. A minha mãe tinha umas coisas, teve umas coisas muito boas. Eu nunca bati Teve umas também. coisas que, enfim. Mas por que essa coisa? Daí eu não apanhei, o Ítalo apanhou quando era mais novo. E aí, pro nosso primeiro filho, isso era uma questão, assim, do tipo, o Ítalo achava que pra podia dar uns educar, safanões lá. podia dar umas coisas, entendeu? Chineladinha. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo conversar com ele e mostrar pra ele que isso não era necessário. Que não era necessário não é bater. necessário E de mesmo. fato, os meus Com filhos, eu diálogo. não bato neles. É. E não é necessário. Entendeu? O problema é isso. Só amarra. Não, mas bota olha só, numa não tô jaula, defendendo bater em ninguém. Não, eu sei que você não tá defendendo. Ah. Mas Não, é até porque porque o você nunca bateu. problema, Não, nunca Bertaldo, bati. é que as pessoas não pensam. E o que acontece? Elas imaginam que, bem, na hora. Assim, sabe o que acontece? Muita gente fala assim: se eu não tivesse apanhado, meu Deus do céu, eu ia ser um marginal, entendeu? A pessoa imagina que se aquilo não tivesse acontecido com ela, se o pai não tivesse dado um limite de algum jeito, em algum momento. Mas o limite pode Que ser algum- verbal, pode educacional. ser não de precisa outras ser formas. O batendo, problema é físico. você utilizar a palmada como expediente educativo usual. Ah, não, isso não Entendeu? vale, né? Isso não dá Não tem certo. como. Não. Porque, assim, você não pode. A criança ela tem que E você já entender. viu como é covarde quando você vê? Quando você olha um adulto batendo uma criança, aquilo é tão covarde. Kenny, se fala, você, como "Caramba." mãe, se uma mãe bate, na hora que o pai bate, ela fica com uma raiva do pai. Ela fala, Você tá, Eu assim, imagino você que tá deve maluco? ficar Você vai bater no mesmo, meu filho? é. Mas é isso, quando você vê de fora, é uma covardia mesmo. Eu já, É uma vi covardia. na rua, uma vez eu vi na rua e eu fui em cima. Mas é uma pior que covardia. foi no Ano Novo. Eu tava passando Ano Novo lá no Leme com os meus pais, com todo mundo lá de casa. E aí eu vi a mãe meio que dando um safanão. Uhum. Eu cheguei perto e falei, você para de bater nela, eu vou chamar o conselho tutelar. Sério, parecia uma maluca. Mas, porque Então, é horrível, é agressivo demais aquilo. Mas é porque Pô, não é educa na palavra, necessário. não tem É speech que não é bom pra isso. necessário. Cara, mas o é negócio porque é o seguinte. isso hoje é um pensamento, graças a Deus, de hoje, tá? Porque na minha época, nego batia em Exato, é todo isso que eu tô mundo e tava tudo falando. bem. Exatamente. Tava tudo bem mais ou menos. A gente não tem como Não, muito tudo bem que eu digo saber. o pensamento da sociedade. Não, então, né? eu tô querendo dizer assim, a gente não tem como saber porque o pessoal fala assim, mas eu fui educado desse jeito e tô aqui ótimo bem. Entendeu? Essa não pode ser não pode ser uma justificativa para nossas ações teoricamente educativas, entendeu? Uhum. Porque para você fazer uma ação educativa, ela precisa ter uma intenção. Você precisa tentar fazer aquilo não de maneira
louca. O problema é que normalmente os pais batem nos filhos porque eles não sabem o que fazer. É verdade. Entendeu? Verdade. Você, o recurso o seu filho não tá querendo bater. Você fala, não vai, não tá querendo comer. Não vai, não. Olha aqui o chinelo. Entendeu? Você não tem noção de que recurso você pode, e aí você se utiliza do chinelo. Entendeu? Então, não é uma coisa assim, não, eu estou fazendo isso conscientemente, eu estou aqui na minha paciência plena aqui como mãe e acho que isso é o que eu tenho que fazer, que eu tenho que ir lá e eu tenho que bater nesse momento. Se fosse assim, não seria tão ruim. Entre aspas, entre muitas aspas. Claro. Porque você, assim, cara, eu tô vendo toda a situação, eu tenho uma intenção educativa, isso realmente, meu filho está transgredindo uma coisa muito grave e eu vejo que essa é a única solução. Beleza, então vai lá e resolve do jeito que você acha. O problema é que os pais não pensam em como podem educar seus filhos. Eles não têm um plano educativo. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem que armas eles têm. E aí, a palmada é a única arma. Eles se utilizam da força. E isso eu acho muito errado. Entendeu? Eu concordo com você. Porque a força não pode ser a sua forma de persuasão. Tem que ter outras formas de persuasão. Outras formas de fazer com que... Outras. Até porque tem muitas outras. Isso é um autoritarismo, na verdade. Sim. A autoridade... É diferente de autoridade. Autoridade, exatamente. A autoridade, uma pessoa isso. ter autoridade, ela, na verdade, é um serviço que ela tá fazendo à criança. Eu detenho de um conhecimento, eu sou a sua mãe, e eu sei o que é melhor pra você, e como vislumbro com a minha inteligência e a minha vontade, que estão em pleno funcionamento, já pensei em muitas coisas nessa vida, já passei por muitas coisas nessa vida, eu vou te orientar da melhor forma. Então, eu tenho autoridade que me foi concedida, e não que eu tirei da cachola, eu tenho autoridade. Então, eu tenho o dever e o direito de orientar a essa criatura que eu tanto amo. Isso é autoridade. Sim. E aí você vai ter um respeito do seu filho, que é outra história. Não é medo. Não é medo. Você tem respeito. Aqui, não é medo. Não casos... E esse é um problema. Ter medo... Você pode ter medo até 12 anos. Até o início da adolescência. Depois, aquilo se volta contra os pais de um jeito que você fala, caracas. Porque aí depois o negócio... Porque as crianças quando entram na adolescência é muito mais difícil. Você precisa construir uma confiança um relacionamento tão saudável para que você consiga lidar bem na adolescência depois. Estou vendo isso agora na minha casa. O meu mais velho tá com 12 anos, quase 13, e ele já é outra pessoa. Ele já é outra pessoa. Se a gente não tivesse um relacionamento prévio, ia ser muito mais difícil.